Muito bem, nós estamos aí, está me faltando aqui a palavra edificação, mas a qualquer hora ela vai aparecer. Nós estamos falando nesses dias que nós somos uma equipe, somos um time que estamos jogando juntos, no mesmo jogo, com o mesmo foco. Nós fomos salvos para salvar, nós somos curados para curar, nós somos abençoados para... Vamos lá, nós somos abençoados para... Isso, agora sentiu o avivamento, nós somos favorecidos para favorecer. Deus, quando nos abençoa, Ele quer abençoar com abundância, mas Ele quer fazer, como o Ivo estava falando aqui, no streaming dele, no fluxo dele. E quando o fluxo para, a bênção fica estagnada em nós. E Deus nos uniu como igreja, tem nos abençoado, e Ele quer que a gente viva esse fluxo, esse fluir. Tanto que Ele fala que os rios de água viva fluirão do nosso interior. E nós temos falado sobre os celeiros, que Deus depositou em nós a sua abundância, depositou em nós a sua bênção, para justamente abençoar. Ele depositou em nós o Espírito Santo, não para que Ele ficasse quietinho, silencioso, nos afagando dia após dia, dizendo quão bonito e bonzinho nós somos. Ele depositou o Espírito Santo em nós para manifestar Ele sobre a face da terra. E não podemos reter o mover do Espírito Santo, amém, igreja? O mover do Espírito Santo está em nós para manifestar, pelo falar, pela nossa ação, pelo nosso olhar, pela nossa oração. Então nós somos ricos para com Deus, como nós vimos lá nos celeiros, quando nós entregamos aquilo que nós recebemos. E Deus não pede de nós nada do que antes que Ele já nos deu. Se Ele pede para perdoar, sinal de que Ele já nos perdoou. Eu só posso entregar o que eu recebi. Então, se eu tenho dificuldade de perdoar, eu preciso receber o perdão de Deus na minha vida para estender o perdão ao próximo. O amor também é assim. E o ânimo também é assim. O encorajamento também é assim. Nós somos uma equipe que traz à luz o dom de Deus sobre a face da terra. Imagine só, você é um portal do reino de Deus. Aonde você está, o reino de Deus, a porta está lá. E você, não, o teu está ungido, né? Você abre a porta para que o mover do Espírito venha. Aí nós falamos na semana passada sobre as mães do avivamento. Algumas mães, quando eu falei assim, você vai engravidar hoje, ela fez assim, aqui não. Eu fiquei pensando assim, puxa, mas Deus, o Senhor quer engravidar as mulheres hoje com uma visão do avivamento? Sim, mas e se elas não quiserem? Bom, é a opção delas. Mas eu estou afim. E eu creio que Deus tocou as mulheres da casa aqui, e as mulheres, elas receberam da parte de Deus um dom da incubação, de incubar o que Deus dá e trazer para a meditação, trazer para a oração, e no momento certo elas dão à luz aquilo que Deus coloca no seu coração. Então, homens, prestem atenção, o que vocês entregam para as mulheres, ou nós homens precisamos cuidar o que entregamos para as mulheres, para que nós vamos entregar a elas sementes saudáveis, sementes que produzam o que nós gostaríamos que acontecesse, né? E nós, como homens, nesse processo da incubação, somos os que protegem, os que sustentam, os que estão ali em volta das mulheres. Trabalhamos como um casal que representa o casamento do Senhor Jesus com a igreja. Nós somos uma equipe que trabalhamos para manifestar a glória de Deus. Como casal, nós manifestamos a glória de Deus, e assim também entre as gerações. Nós precisamos da força dos mais jovens, da energia deles, e os mais jovens precisam da sabedoria dos mais velhos, né? Então a alegria, a energia e a sabedoria trabalhando juntos, elas promovem a manifestação do reino de Deus. Deus é um Deus geracional e quer operar por intermédio das gerações. E hoje eu queria falar com vocês sobre os ceifeiros da grande colheita, os que trabalham na colheita, o que fazem a colheita, que são os ceifeiros. E queria ler com vocês um texto lá de João, o Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 31. João, capítulo 4, a partir do 31. No capítulo 4, como nós encontramos em João,
o Senhor Jesus está conversando com a mulher aqui identificada como samaritana. Ele está conversando e pedindo água para ela, e ela estão conversando num poço, e o Senhor Jesus começa a se revelar a ela, devagarzinho, processualmente, né? E ela vai reconhecendo ele primeiro como um judeu, no natural. Puxa, é um judeu falando com uma samaritana, como é que pode isso? E ela vai crescendo no entendimento de quem é Jesus, até ela entender que ele era um profeta. Porque ele falou para ela que quantos maridos que ela tinha tido na vida dela, e ela começou a crescer na revelação do Senhor Jesus, ao ponto de receber a revelação que Jesus era o Messias. Quando ela recebe essa revelação, ela corre para a sua vila, da onde ela tinha saído escondida. No meio-dia ninguém ia pegar água, e o Senhor Jesus separou um tempo para conversar com ela. E aí nós lemos no versículo 31, por gentileza, vamos ler lá, João 4:31. Nesse interim, os discípulos, né, depois desse momento da conversa, os discípulos voltaram e rogavam, dizendo: Mestre, come, porque eles tinham ido buscar comida na vila, né? Mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos ficaram intrigados, né? Falando uns com os outros: ei, será que ele comeu? Alguém trouxe comida antes? Furou a fila aqui, nós íamos abençoar ele, e ele já recebeu comida. Próximo versículo, Jesus aí diz para eles: a minha comida a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí que os discípulos não entenderam mais nada da conversa. E o Senhor Jesus entra num outro estágio da conversa, quando ele diz assim: vocês não dizem que há 4 meses até a colheita, até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro que colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, e outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Essa mulher, quando ela chega na vila, ela diz assim: eu encontrei uma pessoa, encontrei um homem, que disse tudo o que tinha feito. Imagine a fofoca: uau, ele falou tudo que se fez, nós temos que conhecer. Quem que é esse? E ela foi lá conversando com a vila, e enquanto acontecia aquilo na vila, o Senhor Jesus estava conversando aqui com seus discípulos. E a conversa aconteceu por a hora da comida, do comer. E eles insistem: mestre, come. Nós trouxemos lá, está aqui, ó, trouxemos do drive-thru lá. E quando você olha para a comida nos é dada para quê? Para encher o bucho? Como alguns dizem. A comida nos é dada simplesmente para ter prazer? Também, mas não é o motivo principal. A comida é dada para nutrir, para que você tenha energia, força, saúde. A comida, ela nos é dada para nutrir e nos alimentar, quer dizer, nos trazer saúde. Como alguém disse, a sua comida seja o seu remédio. Como outros dizem lá: me diga o que você come, eu vou dizer que tipo de saúde você tem. Então a sua comida, principalmente nesses dias, nós precisamos cuidar lá com a comida industrializada, né? A sua comida precisa ser o seu remédio. Então, quando você se alimenta, quando você toma alguma coisa, você pensa na nutrição que isso vai trazer para você, nos nutrientes que vão lhe trazer energia, saúde, vigor, vão ajudar a cooperar com o seu corpo, com as suas células, para que seja saudável. E aí o Senhor Jesus, ele fala da forma intrigante, como eu já disse. Ele disse: eu tenho uma comida, eu tenho algo que me alimenta, que me nutre.
que vocês não conhecem. Como que cutucando um pouquinho para curiosidade, né? Mas ele tem uma comida que nós não conhecemos. Que tipo de comida é essa? Que é uma comida que vem do céu e te cura, te restaura, te dá energia, te dá ânimo. Que comida é essa que ele está falando? E os discípulos então não entenderam e ficaram conversando entre si. E o Senhor Jesus trouxe eles para mais perto e explicou para eles, para que eles tivessem entendimento. Sabe aqueles dias da sua vida que você não está entendendo o caminho de Deus? O que está acontecendo? Tem dias que a gente não entende o que Ele está falando. A gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. E eu preciso ter uma interpretação correta do que acontece na vida. A grande diferença na nossa vida, no nosso caminhar, é o nível de discernimento da vontade de Deus na nossa vida. Entender o momento como família em que estamos, entender o momento da igreja, entender o momento das decisões e discernir bem isso. E por isso nós insistimos que você leia as Escrituras, que você separe todo dia um tempo para ler. Nós incentivamos aí, estamos lendo Jó, né? Mais uma semana Jó. Né? Agora vai melhorar daqui a pouco, o Jó, quando Deus vai começar a falar, né? Em vez dos amigos ali. Mas Deus também fala por intermédio dessas pessoas. E está ministrando as nossas vidas. Hoje Ele está falando que os olhos deles estão sobre nós. Antigamente, quando falava que os olhos de Deus estavam sobre a minha vida, eu já ficava com medo. Hoje me gera segurança. E quando o medo quer vir, eu disse, não, os meus olhos do meu Pai são bons para comigo. Né? Ele me justificou e Ele está olhando para mim para me abençoar, me orientar. Se necessário chamar atenção, sim, é importante também. Mas seus olhos são bons para comigo. E os olhos do seu Pai para com a sua vida são bons. Então nós precisamos separar um tempo no nosso dia a dia, e quando nós temos perguntas maiores, a separar talvez um domingo à tarde para orar, conversar como família, o casal, por 2 horas. Ter um tempo de como tenho instruído alguns casais, parem um tempo e orem em línguas como casal por uns 5 minutos e comece a escrever o que Deus está falando. Faça os 4 passos para ouvir a voz de Deus, o passo do aquietar-se diante de Deus, o passo de ver, de ter a visão, ver o que Deus está lhe dando, começar a escrever o que Deus tem colocado, aqueles pensamentos espontâneos que vêm, depois você vai lá, lê, analisa, e você assim vai discernindo. E o Senhor Jesus, Ele trouxe eles para mais perto, disse para eles em relação à comida, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando ele fala de comida, o que realmente nos nutre, o que realmente nos alimenta, que nos dá prazer na vida, que nos traz realização na vida, é a vontade do nosso Pai, é cumprir ela. Começando dentro de casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, onde nós estamos. Então o que ele disse é que fazer a vontade do nosso Pai nos nutre e nos alimenta. E nós temos um chamado em nossa vida e nos realizamos na vida quando cumprimos com este chamado. E o Senhor Jesus, Ele havia conversado e abençoado uma pessoa, essa mulher samaritana. Isso deixou ele tão satisfeito que ele não estava mais com foco na comida natural, física. E ele aproveitou a situação por se sentir tão cheio, tão satisfeito, para ministrar aos seus discípulos, como ele faz na nossa vida, no nosso dia a dia. O Senhor Jesus estava dizendo para eles que a vida, a satisfação da vida, ela vem quando fazemos a vontade do nosso Pai, quando cumprimos nosso propósito. Alguns buscam a satisfação na vida em coisas, ou às vezes em projeção na internet, ou às vezes busca uma satisfação, a satisfação na vida na outra pessoa, esperando que ela lhe dê uma palavra de afirmação, que ela lhe dê um presente, assim por diante. E essas coisas podem até ajudar parcialmente. Ou às vezes pensa em fazer uma viagem,
ou às vezes penso em coisas externas, nós normalmente pensamos. Mas Deus sempre trabalha do interior para fora, nos alimentando, e essa satisfação, aí sim nós podemos usufruir tudo que Ele nos dá. E qual é a vontade de Deus para nós como igreja, para você e para mim? Abençoar pessoas, né? Tocar as pessoas com que Ele nos tem dado, fazer o bem para elas, né? Ontem o Ministério Infantil Juvenil estava ali celebrando o aniversário da igreja com as crianças, e eles estavam satisfeitos, estavam felizes da vida ali, se alegrando com cada família que vinha. Havia uma satisfação. Nós tivemos ontem um encontro de comunhão aqui, nos alegrando pelas pessoas que Deus foi enviando para nós conversarmos. Saímos satisfeitos. O Senhor Jesus, Ele quer manifestar a glória dEle por nosso intermédio. A satisfação que acontece quando você ora por uma pessoa é indescritível. É só tendo essa experiência, perceber como Deus lhe usa para abençoar pessoas. Quando você tem a oportunidade, então, ainda de fazer uma oração de entrega, essa satisfação parece que você percebe a alegria dos céus na sua vida. Então o Senhor Jesus, Ele fala do propósito ao introduzir os discípulos ao entendimento de como se manifesta a vontade de Deus. E aí Ele traz um princípio espiritual na conversa, que ele parte para um novo, quase que um novo tema, uma nova expressão para você entender como a vontade de Deus se manifesta. Quando Ele fala e pergunta para eles assim: vocês dizem que daqui a 4 meses vem a colheita. Necessário plantar, regar o processo, e aí vai ter a colheita. Ele diz o seguinte: no reino de Deus tem um acelerador que rompe a barreira do natural, que é como que de imediato que acontece. Ele começa a falar sobre quando você vê a colheita. Agora ele entra numa conversa de colheita. Ele faz mais um paralelo, explica, e ele diz: no processo natural demora 4 meses uma colheita. Acho que do milho acontece assim, num espaço mais curto. Só que ele diz algo diferente aqui. Eu, porém, vos digo: ergam os olhos de vocês e vejam que o campo já está branco, a colheita já está pronta. Antes de colher, eu preciso ver. Antes de obter uma resposta da minha oração, que eu veja ela, o resultado dela, eu preciso vê-la. Ver no meu espírito, com os olhos do meu coração, como Efésios diz lá: ilumina os olhos do meu coração para que eu veja. Ver é um tempo em que você passa, que ele inclusive diz aqui, cada um dos passos, cada palavra que ela é importante, né? Você ergue os olhos e você foca, você vê. É necessário parar, é necessário olhar e é necessário ver. A colheita pronta já. Aquilo que você tem pedido para sua casa, para sua família, que você tem orado para a igreja, você precisa ver como já real na sua vida. Já está. Antes de conhecermos a Jesus, nós tínhamos um costume de viver no natural, de ver a colheita sempre lá no futuro. Um dia Deus vai me abençoar. Um dia eu vou ter a resposta da oração. E Jesus diz, para que você tenha a comida e veja a vontade de Deus se cumprindo na sua vida, veja. Erga os seus olhos e veja como já estabelecido a colheita que você tem para você. Nós estamos falando sobre avivamento. Estamos falando por engravidarmos, incubarmos o avivamento. Agora eu quero convidar você a um passo seguinte. Quem tem a Jesus tem a... Vai lá, agora você já sabe. Quem tem a Jesus tem a vida. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva.
Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Onde que está essa vida? Está dentro de você. O avivamento já está aqui. O avivamento já chegou na sua vida. E precisa ver isso. Normalmente, quando a gente fala lá do seu rio fluirão de rios de água viva, diz: meu irmão, tem que jejuar bastante. Vai ter que orar de joelho por uns dias aí, até você ter. A fé, ela troca o que é natural para nós. Não, o natural seria, sim, tá, fazer todo o processo para você obter a colheita. Jesus diz: veja isso já presente na sua vida. Você já é avivado, já é avivada. Creia. Parece que vocês não estão crendo muito em mim. Veja no seu espírito. Seu casamento avivado, a sua família avivada. A sua igreja avivada. Não fique olhando para o natural. Olhe no espírito, veja no espírito. O que você vê no espírito, isso se torna seu. Veja a vida de Deus fluindo da sua vida para outras pessoas. Por exemplo, quando você ora para as pessoas e você precisa ver o que acontece no mundo espiritual. Muito simples. Os céus se abrem, o derramar de Deus vem na sua vida, e esse derramar, ele começa a tocar a vida das pessoas. Você vê a energia elétrica? Mas se sente, né, quando você põe o dedo lá. Esse negócio morde. Quando você ora, você vai perceber que, me permitam usar esse termo, a energia, o poder do Espírito Santo, ele toca a sua vida e toca na vida da pessoa. Precisa ver isso acontecendo no Espírito. Porque quando você vê isso no Espírito, você coopera melhor. Você usar o termo lá de João 7:37, 38, você entra no fluir do Espírito, no streaming do Espírito Santo, tocando e abençoando pessoas. Veja a sua família servindo de todo o coração ao Senhor Jesus. Mas eles não estão aqui, não estão na igreja. Mas veja, erga os olhos e veja eles. Há um cônjuge meu, um familiar meu, meus filhos, você vê no natural alguma coisa, e daí você fica calculando, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo outro. Veja no Espírito primeiro. Tocado, cheio do Espírito Santo, seu cônjuge, seus filhos, a sua casa. Olhe para a sua empresa e veja o que o Espírito Santo está fazendo na vida da sua empresa. Se aquiete para isso um pouquinho, né? Precisa se aquietar, seguir os 4 passos que eu falei. Quando você vê no seu espírito, aí você conquista. Aí você experimenta aquilo que está programado para a sua vida. E o intrigante aqui, que o Senhor Jesus, ele começa a falar de algo mais profundo, quando ele fala de uma colheita celestial. Parece que ele entra num outro assunto agora. Ele está falando de ver, de visualizar, de repente ele já está falando da colheita. Bom, agora já resolvemos a questão dessa parte. Agora vamos entrar na colheita. Ele diz assim: o ceifeiro recebe desde já a sua recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Quando que o ceifeiro recebe? Desde já. Sabe que nós temos um problema com a tal da procrastinação, que é deixar para depois? A procrastinação na fé. Depois vou ser abençoado, depois Deus vai tocar. Eu já preciso me comportar hoje. O entendimento que eu já tenho a recompensa, já é meu, já tenho a colheita. Isso é a fé. A esperança é a sua visão de futuro. E aí você vê já aqui agora acontecendo na sua vida, e você se move por fé de baixo, porque já é seu, o avivamento já está aí. Deu uma vontade de pegar um cavalo, sair galopando e batendo.
imagem estranha nessa hora, mas tudo bem. Jesus fala da colheita celestial. Quando você crê no coração e você vê o avivamento em sua vida, a colheita já é sua, a recompensa já é entregue instantaneamente, e você se torna rico para com Deus, porque você entesoura o seu fruto na vida eterna, você se torna rico em Deus, e você já começa a abençoar as pessoas. Há uma alegria extraordinária entre aquele que semeou, que fez a semeadura, e aquele que colheu, o ceifeiro. Todos recebem a sua recompensa. Às vezes a gente fica assim, puxa, mas eu falei de Jesus, orei pela pessoa e foi para outra igreja. Eu posso te contar algumas histórias que eu semeei, quase que anos a fio. Foi para outra igreja. Fiquei com menos recompensa? Não, eu fui recompensado em todo o processo. A recompensa não me foi tirada. Deus, Ele tem prazer em recompensar a sua vida. Diga isso para mim, Deus tem prazer em recompensar a minha vida. Ele é galardoador. Ele tem prazer em abençoar aquele que vive pela fé. E o resultado dessa conversa toda, parece que o Senhor Jesus estava vendo todas as coisas no mundo espiritual acontecendo. De repente veio um burburinho, pessoas. Onde que está ele? Quero ver ele. Quero ver se é verdade mesmo, que a mulher falou lá. E eles vêm, eles ouvem a Jesus, Jesus ministra a vida deles. E aquele pessoal que não queria receber, não iria receber no natural Jesus, eles abriram as portas, Jesus ficou alguns dias naquele vilarejo, teve um avivamento. O que Jesus trabalhou com uma pessoa, e os 12 discípulos entraram no vilarejo, não aconteceu, com uma pessoa que foi tocada e teve a revelação de quem Jesus era. Todo aquele vilarejo se converteu a Jesus e recebeu Jesus. Foi grande alegria naquele lugar. Nós somos uma equipe de ceifeiros. Amém, queridos? Eu queria dar para vocês uma imagem, uma figura. Há uma grande colheita a ser colhida em nossos dias. Eu queria que você visse no seu espírito. Aí o ceifeiro é o que trabalha na colheita, colhendo o fruto do plantio. Você pode colher de 2 maneiras, ou de 3 maneiras, vamos ver hoje. Primeira maneira, aí nós éramos bem mais jovens, o Herman e eu. Nós estávamos no piquenique, lá tinha uma plantação, e disse, irmão, vamos fazer um ato profético, Deus quer nos dar uma grande colheita. Vamos lá, enchemos a mão. Você pode colher assim, né, cortando cada um e guardando, colhendo e guardando. Até estava olhando, está bem brasileiro, né, o verde e amarelo, os dois ali. Você pode colher dessa forma, individualmente, mas você pode colher da outra forma. Veja essa figura. Agora melhorou, o negócio ficou mais ágil, mais rápido. Uma colheitadeira, não, colheitadeira. Mas você pode fazer um upgrade ainda. Veja essa figura. Você está vendo ali o seu grupo familiar, uma colheitadeira. Aí tem mais um outro grupo familiar, mais um outro grupo familiar, mais outro grupo familiar. E a colheita está acontecendo bem mais rápida. E agora eu quero mostrar para você como uma colheitadeira funciona. Nós normalmente ensinamos isso na nossa escola de treinamento. E eu queria te mostrar um videozinho de como uma colheitadeira funciona. Nem eu mesmo entendo muito bem, mas o vídeo ele explica muito bem. E nós vamos fazer um comparativo como trabalhar em equipe, nos 5 ministérios. Vamos ver lá o vídeo. Ele não é em português, olha lá, você tem a colheitadeira. Aí na parte da frente, o que está acontecendo? É o ministério da evangelização que está lá colhendo as eiras e trazendo para dentro, né? Aí elas vão sendo colhidas e aí entra o ministério pastoral, que começa a separar, né, as coisas que não são de Deus na vida da pessoa, ajudando a organizar a vida, a família, e aí ela lança um pouquinho mais adiante. Aí você tem o ministério profético. O que ele faz? Ele separa a palha
da semente, né? E vai trazendo a libertação para a vida da pessoa, ajudando, trazendo, rompendo mentiras, e essas coisas vão ficando para trás na vida da pessoa. Aí você entra com o ministério de ensino, que vai pegando a colheita, as sementes, vai trabalhando e vai levando para cima, né, por aquele elevador ali, joga num compartimento onde que a semente é guardada, que é o ministério de ensino que ajuda a trazer isso. E você tem uma pessoa que está lá na boleia, que é o ministério apostólico. Chega um certo momento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um braço que ele tem ali na colheitadeira, e vem um caminhão e ele despeja, ele faz o envio. Ele vai lá, agora você lança e abençoa outras vidas. Os 5 ministérios funcionam assim na igreja. O grupo familiar funciona através dos 5 ministérios, onde nós nos envolvemos. Traz a pessoa, outro faz ela se sentir bem à vontade no relacionamento. O outro começa a testemunhar de como Deus trouxe livramento, separou as coisas na sua vida. O outro traz um ensina algumas coisas. Puxa, eu aprendi isso, aquilo de Deus. E aí essa pessoa vai sendo trabalhada no grupo familiar, na integração, nas atividades dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos casais, do comunga. Nós vamos trabalhando toda essa dinâmica e vamos trazendo as pessoas para que elas experimentem e acolham a semente da palavra de Deus no seu coração e sejam então usadas para então abençoar outras pessoas. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Eu falei para vocês que eu ainda queria compartilhar um versículo que é um rema para mim, lá de Isaías 41. Isaías 41, ele diz assim, versículo 13: Porque eu, Senhor, o teu Deus, te tomo pela sua mão direita e digo para você, não tenha medo, eu é que sou que te ajudo. Amém? Próximo. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó. Primeira vez que eu li isso aqui, eu me senti ofendido, ele me chamou de verme. Tá bom. Povozinho de Israel. Povozinho. Nós somos fracos, né? Nós ficamos nos rastejando pela vida. Aí Deus diz, não tenha medo da tua fraqueza, né? Sou eu que te ajudo. Diz o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. O 15. E aqui é a palavra. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado com lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. E a imagem que me veio aqui foi de uma colheitadeira. Eu tenho guardado essa palavra já no meu coração uns 40 anos. Sempre que passa aqui, obrigado, Senhor, que essa palavra está se cumprindo, tem se cumprido, vai se cumprir, está na minha vida. E aí o versículo 16 ele diz ainda, tu o padejarás e o vento os levará, e redemoinho os espalhará, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Amém, queridos? A alegria da colheita está sobre nós. Estamos em tempo de colheita. Veja o avivamento na sua vida e celebre o avivamento na vida das pessoas ao seu redor, na sua casa. Não olhe mais para o problema, não olhe mais para aquilo que é natural, olhe para aquilo que Deus está te mostrando no seu espírito. O avivamento é na sua vida. Não fique mais se preocupando consigo mesmo, porque daí a gente fica meio para baixo. Olhe para a colheita, preste atenção naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém, queridos? Nós somos ceifeiros da colheita de Deus nesses dias e vamos colher como uma colheitadeira, operando com todos os 5 ministérios. Amém, queridos? Por gentileza, feche seus olhos. Quero te convidar você, em primeiro lugar, a agradecer a Deus pelo falar dele nessa manhã na sua vida. Agradeça a bondade, a fidelidade dele na sua vida. Reconheça a presença em sua vida. Reconheça o bom depósito do Espírito Santo na sua vida e abra um sorriso e diga obrigado, Espírito Santo, o Senhor que é
Fonte da vida, o Senhor está em mim. O Espírito Santo é o Espírito de alegria, o Espírito de paz, de amor, o Espírito de bondade. Se alegre pela presença dEle na sua vida. Celebre o mover dEle na sua vida nessa hora. Diga assim: obrigado, Senhor, que o Senhor opera na minha vida. E se você tem resistido ao Espírito Santo, peça perdão para Ele. Diga assim: Senhor, me perdoe, porque tenho dado lugar para outras coisas, outras ideias, e não ao Senhor. Eu hoje me rendo ao Espírito Santo. Eu hoje me rendo a você, Espírito Santo. Eu hoje recebo de uma maneira nova o teu mover na minha vida. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor tem me dado vida e tem me dado em abundância. Obrigado, Senhor, pela igreja avivada que nós somos, pelos grupos familiares cheios de vida que nós temos. Obrigado, Senhor, por nossas famílias, famílias avivadas, cheias de vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua fidelidade em nossas vidas. Nós temos a vida abundante. Diga assim: eu tenho a vida abundante em Cristo Jesus. Diga assim: eu recebi essa vida abundância. Diga assim: eu sou avivado. Contrarie o seu sentimento, a sua razão, e veja-se no Espírito um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, avivado no Senhor. Abra um sorriso e diga assim: Senhor, eu sou avivado, eu sou avivada. Veja a colheita, abra os seus olhos espirituais e veja o que Deus quer fazer por seu intermédio. Veja as pessoas sendo abençoadas, veja o mover do Espírito Santo fluindo da sua vida para tocar a vida das pessoas. Celebre esse mover extraordinário na sua vida. Obrigado. Veja, é hoje, é agora. Agora, não amanhã, nem daqui uns 5 minutos. Agora o Espírito Santo está na sua vida. Receba Ele, comece a orar em línguas. Ser livre a celebrá-lo na sua vida. Quero te convidar a cantar com uma pessoa avivada esse cântico, a celebrar no Senhor e a dizer: obrigado, Senhor, tenho vida e a tenho abundância. Muito obrigado, Senhor, bendito seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu profetizo e libero a visão de avivamento nas nossas vidas. Céus abertos.